meus irmãos e amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que os últimos dias têm sido dias de muita preocupação, mas eu creio que você deve estar se lembrando que no próximo domingo os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos na chamada Semana Santa. Por isso eu quero compartilhar com você uma mensagem intitulada A Necessidade de Fé Pessoal. E o texto da palavra do Senhor que eu escolhi para essa mensagem encontra-se na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1,12 nos diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz então: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Palavra do Senhor, então, a leitura aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A fé salvadora consiste em conhecimento. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido. Só é salvo quem de fato e verdade conhece a Jesus. Mas quem é Jesus? Muitas pessoas têm tentado inventar um Jesus que esteja de acordo com as suas ideias, ideologias, pensamentos e práticas pecaminosas. É claro que o Jesus que tentaram escarnecer, que escarneceram no carnaval brasileiro, não é o Senhor. Não é esse aquele que o apóstolo Paulo afirma conhecer. Quem é Jesus? Ele é o Senhor Santo, poderoso. Ele é o Salvador, o unigênito Filho de Deus. Jesus é aquele que, segundo Filipenses 2, de 6 a 11, nos diz: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é aquele que criou o mundo. Ele governa tudo e a todos. Ele sustenta o mundo com o seu poder. Ele é a segunda pessoa da Santa Trindade. Esse é Jesus. O apóstolo Paulo afirma nesse versículo que a fé pessoal também é a fé que tem convicção. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. É preciso crer em Jesus. Paulo está a afirmar no versículo de nossa meditação que ele conhece aquele a quem crê. Todavia, crer em Jesus não é simplesmente saber dele ou afirmar que ele existiu. Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 19, diz: crês tu que Deus é um? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Também o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. O Senhor Jesus mesmo disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Crer em Jesus implica em ter a convicção de que Ele existe. Implica na convicção de que os fatos narrados sobre Ele na Escritura são verdadeiros, pois a Escritura é a única fonte confiável para se saber a respeito de Jesus Cristo. Toda a explicação sobre a pessoa e obra dele, de Jesus, deve estar enraizada na Escritura Sagrada, nos escritos do Antigo e Novo Testamento. Em terceiro lugar, confiança. O apóstolo Paulo diz: eu estou certo. Aquele que crê em Cristo conhece a Cristo e também confia nele. Paulo diz: eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A nossa fé só tem um objeto próprio, que é Jesus Cristo. Paulo diz: ele não diz eu sei em que, quando ou no que tenho crido, mas ele diz: eu sei em quem tenho crido. Paulo não colocava a sua confiança em sua aprovação de fatos. Ele não colocava a sua confiança numa experiência da conversão dele mesmo. Nem colocava a sua confiança em sua fé. Sua confiança estava colocada no único objeto próprio da fé, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, a confiança de Paulo não estava nos seus méritos. Sua confiança não estava na fé que ele possuía. Ele sabia que os seus méritos e a fé que ele possuía, todos eram provenientes da graça de Deus.
Ele tinha a convicção de que estava seguro em Cristo por causa de quem Cristo é e por causa daquilo que ele fez. Só confia em Cristo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Confiar em Jesus, confiar em Cristo, implica em deixar de confiar em mim mesmo para tentar buscar o favor divino e tornar-me totalmente dependente de Cristo, da graça de Cristo. É reconhecer que Ele é poderoso para perdoar pecados e nos salvar. Meus queridos irmãos em Cristo, a você que está me ouvindo, você que ouve esta mensagem, você tem depositado a sua confiança em Cristo? Quem é Jesus e o que Ele fez? O apóstolo João, no Evangelho, que leva o seu nome, capítulo 1, versículos 1 e 14, nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo aqui se refere a Jesus Cristo. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta semana, como disse, é chamada por muitos de Semana Santa. É o tempo em que os cristãos relembram o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, e celebram a sua ressurreição. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo à direita do Pai, e ao ressuscitar ele nos comprou um lugar no céu que nos é oferecido gratuitamente. O que eu tenho de fazer para estar seguro em Cristo? Você deve crer, conhecer e confiar. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus conceda a iluminação para você compreender essas palavras. E se você não fez ainda, entregue hoje sua vida a Cristo. Peça a Ele que perdoe os seus pecados, reconheça-o como Senhor e Salvador e saiba que em Cristo nós temos a certeza de uma vida eterna.